Ora viva, minhas amigas e meus amigos. Eu sou o pastor Cianuque Monteiro e vocês são sempre bem-vindos aqui ao nosso live. O prometido é devido, eu prometi fazer um live onde ia falar sobre a obra O Poder Latente da Alma de Watchman Nee. Watchman Nee foi um cristão chinês que veio a falecer na cadeia no período do regime socialista, mas foi um homem que, mesmo estando preso, escreveu grandes livros. Seus livros são quase todos best-sellers. A primeira vez que ouvi falar do livro do Watchman Nee foi quando eu li o livro de Rebecca Brown, Ele Veio para Libertar os Cativos. Ela estava a falar sobre libertação e ela diz que, para quem quer aprofundar mais no assunto, devia ler o livro O Homem Espiritual do Watchman Nee. Quando fui comprar o livro O Homem Espiritual do Watchman Nee, encontrei tem o volume 1, tem o volume 2, tem o volume 3. Depois descobri o poder latente da alma, depois tem a autoridade do crente. O Watchman Nee escreveu muitos livros, escreveu muitas obras. Este que está aqui, projetado aqui, que eu projetei para vocês, é o livro em formato digital, mas as letras vão estar muito pequenas, então eu não vou ler aí, eu vou deixar simplesmente aqui na capa. Vou deixar simplesmente aqui na capa. Mas quem de vocês quiser o livro, esse livro em PDF, manda uma mensagem para mim no meu privado. Quando eu falo privado, não mandem na página. A página vai dar trabalho para entrar. No meu perfil, Cianuque Monteiro, vou no chat. Fala, pastor, eu quero o livro do Watchman e outros livros de teologia. Esse é o meu WhatsApp. Aí eu vou mandar para você os livros. Isso é para quem gosta de ler, isso é para quem gosta de estudar, para quem gosta de aprender, para quem quer ser um crente maduro. Boa, vou começar já daqui a pouco. Apercebi-me de uma notícia triste do falecimento do jovem Azagaia, que é um rapper moçambicano que faz muitas músicas, fazia muitas músicas de intervenção social, crítica ao regime político moçambicano. Foi um jovem que sempre admirei, desde Angola. E então venho através dessa a desejar aos nossos irmãos lá de Moçambique o nosso sentimento de pesar por esta grande perda, esta perda irreparável. Bem, voltando ao assunto sobre o poder latente da alma, o que é latente? Muitos, quem sabe, não estão a entender, mas poder latente, o que é isso de poder latente? Latente é algo que está incubado, algo que está adormecido. Quando o Otmani fala sobre o poder latente da alma, na verdade ele quer falar sobre um poder que tem a alma, sabem que a alma é a psique, um poder que tem a psique, a alma, a mente humana, que o diabo costuma usar-se deste poder. Na verdade, é um poder dado por Deus que ficou latente na alma humana quando Adão cai. Então, é sobre este livro que eu vou estar aqui a falar. Já está aí do outro lado o Vitor Lopes, ele disse grande livro. Exatamente. Vou falar sobre esse livro porque eu, como tenho falado muito sobre libertação, então é sobre isso que vamos falar. Deixa-me só colocar aqui um comentário. Boa. Partilhem, partilhem, partilhem. Chamam mais pessoas. Está fraco. Mais pessoas. Vai dando like, vai deixando seu like, seu joinha. Inscreva-se no canal do YouTube com o mesmo nome, Teólogo Cianuque Monteiro. Inscreva-se, partilhe e nós já vamos estar a fazer a leitura. O que é que eu vou fazer? Na verdade, eu vou fazer a leitura e vou fazendo pausas
para explicar. Faço a leitura, faço pausas para explicar. Mas sei que vai ser um estudo bom, vai ser um estudo agradável. Por isso, partilhe. Por isso, partilhe. E avise que já estamos no ar, já estamos no ar. Já estou aqui partilhando. Partilhando. Então, quem é o Watchman? Eu vou ler um bocadinho aqui para vocês a biografia do Watchman. Watchman nasceu no dia 4 de novembro de 1903 e veio a falecer no dia 1 de junho de 1972. Foi um influente líder cristão chinês no período anterior ao regime socialista. A vida e obra. Ni converteu-se ao cristianismo aos 17 anos de idade, quando era aluno da faculdade de Trinity em Fuzhou, preferindo ser evangelista a ter a carreira universitária. Após a sua conversão, mudou-se o nome de Ni Chu para Ni Tu Cheng, pois havia um costume local de que sempre que acontecia um evento que mudasse uma pessoa, esta pessoa mudava de nome. No caso, Ni foi sua conversão, salvação pela graça de Deus por fé. Boa. Inicialmente reuniu-se com a Igreja Metodista, porém compreendeu que as igrejas denominacionais são um erro e não instruídas pela Bíblia. A congregação de Ni, em Xangai, logo cresceu, chegando até 3.000 membros, obrigando a realizar algumas mudanças. Ele repartiu a igreja em 15 subgrupos familiares, apelidando-os de pequeno rebanho, cada grupo familiar centrado no evangelismo, que consistia de até 200 membros. Bem, esse é um resumo da vida e obra de Watchman Nee. Nós estamos aqui a falar sobre o poder latente da alma. O poder latente da alma. Marcelo Lourenço está ligado. John Lu está ligado. Disse que já ouviu falar desse livro a partir do irmão. Se você já ouviu falar, então eu vou passar a leitura. Primeiro vamos ler aqui o prefácio, né? É um prefácio à série Alimento Sólido. O Watchman tinha uma série Alimento Sólido e diz: o amadurecimento da igreja tem um lugar especial no coração do Senhor Jesus e em sua palavra. Ele mesmo declarou ter vindo para nos trazer vida e vida com abundância. João 10:10. E a Bíblia registra que Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Efésios 5, 25 a 27. No momento em que cremos nele, recebemos sua vida. Só então o Espírito Santo inicia seu trabalho de manifestar a abundância dessa vida em nós, por meio de nós. Em relação a isso, o autor da Epístola aos Hebreus escreveu sobre os dois tipos de alimento dos filhos de Deus, o leite e o alimento sólido. Hebreus 5, 12. O leite é o alimento adequado para os bebês em Cristo. Versículo 13. O alimento sólido é para os maduros. Versículo 14. O tipo de alimento que recebemos demonstra nosso estágio espiritual e nosso estágio espiritual determina nosso caráter e conduta. Isso quer dizer, o Watchman já começa no prefácio dizendo que é importante que o crente cresça, amadureça
Existem níveis da palavra de Deus. O próprio autor aos Hebreus, falando sobre muitas coisas, mostrando a superioridade de Cristo, disse: eu poderia falar de muitas mais coisas, mas vocês, pelo tempo que são crentes, já deviam ser mestres, mas ainda necessitais que vos dê leite. Ou seja, você tem que sair do leite. Em Angola nós falamos por milho torrado, por fumos. No Brasil falam por mocotó. Você entendeu? Então ele está dizendo: os santos da igreja em Corinto foram repreendidos pelo apóstolo Paulo pelo facto de permanecerem no estágio de bebês. 1 Coríntios 3:1. Não há nada errado com esse estágio, mas permanecer nele por mais tempo do que o necessário, isso sim é problema. Aos Hebreus foi dito que eles já deveriam ser mestres. Hebreus 5:12. Devido ao tempo decorrido desde a sua conversão, lamentavelmente, devido à negligência deles, eles necessitavam novamente o leite, ou seja, dos princípios elementares da doutrina de Cristo. Por essa razão, o autor da epístola não teve como alimentá-los com alimento sólido. Isso acontece com os crentes hoje. Isso acontece hoje. Ainda hoje acontece isso. Crentes que já deviam, pelo tempo que são crentes. Olha, uma vez que eu falei isso, postei isso, as pessoas acharam que era orgulho, que era arrogância, mas é verdade. Tem muitos crentes que me receberam na igreja que estão crus, ultrapassados. Já os encontrei crentes. Em termos de conhecimento doutrinário, em termos de conhecimento bíblico, em termos de crescimento espiritual, eles ficaram ultrapassados, ficaram no tempo e no espaço, com brincadeiras na igreja, com teatros e jograis, e convívio de comes e bebes. Não se diz que não se convive, mas é importante, e não precisa você ser pastor ou um ministro. Todo crente normal deve se preocupar com o seu crescimento espiritual. Isso vale para todos, brasileiro, angolano, português, moçambicano, todos que estão a me ouvir. Falando estão a me ouvir, vocês que estão aí, partilhem, comentem, mencionem vossos amigos. O Filho de Deus, que permanece criança além do tempo necessário, gera sérios problemas para si mesmo e para o testemunho da igreja. Paulo demonstra que a característica desse cristão são três. Seu alimento é pré-digerido, à semelhança da mãe que recebe alimento sólido e produz leite para o bebê, e sempre necessitando que alguém cuide dele. 2. Ele não tem habilidade na palavra da justiça. Versículo 13. Ou seja, não sabe responder às questões como estas. Como ser correto? Como andar realmente diante de Deus? Como ser reto com os irmãos e com os de fora? 3. E ele é levado de um lado para o outro por todo o vento de doutrina. Efésios 4:14. Isto é, pode ser facilmente desviado da verdade, pois não tem estabilidade e firmeza em sua posição espiritual. Como o coração do Senhor Jesus deve doer, como o coração do Senhor Jesus deve doer ao contemplar grande parte de seu corpo, a igreja, permanecendo no estágio de criança. É como um filho de 20 anos que vive como uma criança de 5, apesar de todo o empenho dos pais para que ele cresça. Como se sentem os pais? Como então se sente o nosso Senhor Jesus? Estão a ver que a falta de crescimento espiritual entristece o coração de Jesus. A própria Bíblia diz que nós devemos chegar à estatura de Cristo, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. E como é que nós vamos poder conhecer e prosseguir em conhecer? Os brasileiros falam muito no gerúndio, conhecendo, indo. Quer dizer, é uma atividade contínua. Não existe alguém que conhece o Senhor definitivamente, já não precisa aprender. O conhecimento do Senhor, olha, Jó disse o seguinte: eis que tudo isso são apenas orlas do seu manto. Quer dizer, tudo o que nós contemplamos, irmão, esse Deus é muito mais profundo. O dia que nós compreendemos Deus na plenitude, então não é Deus. Por isso é que Ele é Deus, porque Ele é transcendental. Embora possamos o conhecer, mas não podemos compreendê-lo na sua totalidade. Paulo usou uma figura muito forte quando escreveu aos Gálatas, dizendo: meus filhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós.
Gálatas 4:19. O servo de Deus se sentia como uma mulher que está gerando um filho no seu ventre. Cristo precisa ser formado nos cristãos. Cristo precisava ser formado nos cristãos da Galácia, mas quem sentia as dores de parto era o apóstolo do Senhor. As dores de Paulo eram as dores de Cristo em favor da sua igreja. Em outro lugar ele escreveu: Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. Colossenses 1:24. Como o Senhor precisa de servos que se disponham a sofrer as dores de parto e a experimentar o que resta das suas aflições em favor do seu corpo, isto é, visando o amadurecimento da sua igreja. Quer dizer, que Deus precisa que hajam pastores, que hajam ensinadores, que hajam mestres, que pacientemente possam instruir os outros crentes, a fim de que eles possam crescer, possam estar nutridos. Assim como uma pessoa fisicamente precisa de nutriente para estar saudável, olha, nós precisamos nutrir as pessoas com a palavra de Deus. É preciso que alguns irmãos se disponham, se disponibilizem, se disponibilizem. Isso é o que Deus toca no meu coração para eu poder me disponibilizar, estar aqui com vocês, poder estudar a palavra, poder explicar. Em vista disso, nosso coração se alegra sobremaneira pela manifestação do encargo dispensado aos responsáveis pela editora dos clássicos. Tenho plena consciência de que estas palavras deveriam ser sido escritas por outros irmãos muito mais amadurecidos no Senhor. De qualquer forma, desejo expressar minha gratidão pessoal a Deus por essa nova iniciativa em favor do amadurecimento do corpo de Cristo. Depois vem o prefácio, a edição brasileira, que diz o seguinte: muito se fala hoje sobre guerra espiritual. Há, no entanto, uma ênfase desequilibrada no assunto, pois nada é dito sobre o poder inato da alma do homem. Quer dizer, que muito se fala sobre guerra espiritual, mas dá-se pouca ênfase nisso que o Watchman escreveu. Nesta preciosa obra, veremos que uma das grandes estratégias do adversário é levar os homens a liberar o poder latente da alma. Esse é um dos seus mais fortes e eficazes instrumentos para falsificar a obra de Deus, enganar os homens, iludir os cristãos e preparar o mundo para o recebimento do anticristo. O resultado é que não apenas no mundo, mas também entre os filhos de Deus, vêm-se muitas manifestações da alma sendo consideradas como obra de Deus. Perdão. De facto, como alerta o autor, a situação hoje é perigosa. Por essa razão, esta mensagem é uma poderosa advertência profética sobre os sutis perigos com respeito ao especial relacionamento dos últimos dias entre a alma do homem e Satanás. Agora, nós temos aqui prefácio à edição original. Em 1924, quando pela primeira vez eu chamei a atenção dos filhos de Deus para a divisão entre o espírito e a alma, vários irmãos, apesar de estarem bem dispostos a acolher essa mensagem, pensaram que isso fosse apenas um jogo de palavras sem maior significado. Originalmente, a intenção era descrever essa série de artigos imediatamente após a conclusão, em 1928, de O Homem Espiritual, mas por causa da fraqueza física e o pesado encargo de outros serviços, só fui capaz de publicá-los nas edições dos últimos da revista Reavivamento. Em resposta aos pedidos dos leitores da revista, publico agora este pequeno livro. Watchman, 8 de março de 1933. Aí o autor começa o poder latente da alma.
Começamos agora com a leitura do livro propriamente dito. O poder latente da alma. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias, mercadorias de ouro e de prata, mercadorias de cavalos e de carros e de corpos e de alma dos homens. Apocalipse 18, 11 a 13. Por favor, observe que nesta passagem a lista de mercadorias começa com ouro, prata, cavalos e carros e todos os artigos naturais que podem ser comercializados. Escravos sempre puderam ser comercializados ou trocados, porém, isto é o comércio com corpos humanos. Mas, além disso, existe um mercado de almas de homens como mercadoria. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. 1 Coríntios 15, 45 a 46. Formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Gênesis 2, 7. No decorrer dos 2 últimos anos, tenho sentido fortemente a necessidade de dar uma mensagem como a que será dada agora. Ela é tão complexa quanto profunda. Não será fácil ao orador falar nem aos ouvintes entenderem. Por essa razão, não inseri esta mensagem na terceira parte de O Homem Espiritual. Todavia, sempre tive o sentimento de apresentá-la, especialmente após ter lido vários livros e revistas e ter sido contactado até certo ponto com pessoas do mundo. Até ter tido contato até certo ponto com certas pessoas do mundo. Eu sinto o quão preciosa é a mensagem que tivemos o privilégio de conhecer. Em vista da situação e tendência atual da Igreja, bem como do mundo, somos constrangidos a compartilhar o que nos é dado. De outro modo, estaríamos escondendo a lâmpada debaixo do alqueire. Mateus 5,15. O que vou mencionar na mensagem da nossa consideração de hoje diz respeito à batalha espiritual e sua relação com o fim desta era. Por causa dos homens que não leram Homem Espiritual, tocarei brevemente na trilogia do Espírito, Alma e Corpo. Então, como eu disse aqui, Otmani tem livros, são 3 livros. Eu tinha comprado, vocês estão em Luanda, na livraria Batista, que fica aí, quem vai o que na X. E eu tinha comprado, isso já, estou a falar de livros que eu comprei, isso já vai cerca de 9 anos. 9 anos, já tinha lido esse livro, O Homem Espiritual. Você pode ler, ele fala muito do homem espiritual. O Otmani é tricotomista. Então, vocês sabem que tricotomia é a divisão do ser do homem em 3 partes. Tri vem de 3. Espírito, alma e corpo. A própria Bíblia diz que a palavra de Deus tem poder para separar o espírito da alma. E também o apóstolo diz que desejo que te vá bem em todas as coisas, assim como vai bem a tua alma, corpo e espírito. Então, ele não é dicotomista. Dicotomista é aquele que acredita em uma divisão dualista, espírito e alma. Quer dizer que para os dualistas ou dicotomistas, espírito e alma é a mesma coisa. Tem espírito que é a alma e tem o corpo. E tem o tricotomista. E ainda tem os monofisistas, que só defende que o homem é unicamente só, uno. Então, e aqui ele fala da trilogia espírito, alma e corpo. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, Gênesis 2,7. Isso se refere ao corpo do homem. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida. Isso descreve como Deus deu o espírito ao homem. Era o espírito de Adão. Assim, o corpo do homem foi formado do pó da terra e o espírito lhe foi dado por Deus. E o homem passou a ser uma alma vivente. Vem aqui que o autor diz que Deus formou o homem do pó da terra, assoprou o ruá, que é o espírito, né? E o homem passou a ser nefesh, do hebraico, passou a ser nefesh, que é alma, do grego psique, ruá, do grego
pneuma. Quer dizer, Deus formou um boneco de lodo com barro, assoprou o hálito de Deus, que é o seu próprio espírito, sua vida dentro do homem, colocou o espírito, criou o espírito do homem, e o homem passou a ser uma alma vivente. O contato do sopro do espírito com o barro deu origem à alma. Segundo o entendimento comum, a alma é nossa personalidade. Quando o espírito e o corpo foram unidos, o homem tornou-se uma alma vivente. A característica dos anjos é espírito e dos animais inferiores, tais como as feras, é carne. Nós, humanos, temos ambos, espírito e corpo. Mas nossa característica não é nem espírito e nem corpo, mas alma. Temos uma alma vivente. Por isso a Bíblia chama o homem de alma. Por exemplo, quando Jacó desceu ao Egito com sua família, a Escritura dizem que todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito foram 70. Gênesis 46, 27. Aqueles que receberam a palavra de Pedro no dia de Pentecostes foram batizados. Naquele dia congregaram-se quase 3.000 almas. De modo que a alma representa a nossa personalidade, a qual faz de nós homens. Aqui o autor não fala, e eu posso parar para fazer uma explicação aqui, que se você pergunta para um judeu, o judeu também não acredita nessa questão da tricotomia, porque a revelação de Deus ela é progressiva. E você vê que os testemunhas de Jeová e adventistas, quando falam, por exemplo, da mortalidade da alma, eles se baseiam mais no Antigo Testamento. E como a revelação é progressiva, se você vê os autores, você nunca vai ouvir nem Jesus nem Paulo a dizer que a alma do homem é mortal. Mas você vai ouvir Paulo dizer que pretende deixar esse tabernáculo, que é o corpo, e estar com o Senhor. Você vai ouvir também Jesus a dizer: derrubai esse templo e em 3 dias o edificarei. Ou seja, referindo-se ao seu próprio corpo. Quais são as várias funções do espírito, da alma e do corpo? Isso foi explicado na primeira parte do homem espiritual. Porém, um dia fiquei sobremodo feliz ao encontrar na estante um volume do escrito de Andrew Murray, o qual continha nas notas suplementares uma explanação sobre espírito, alma e corpo bastante semelhante à nossa interpretação. O que segue é uma citação de uma das notas. Na história da criação do homem, lemos que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Dessa maneira, seu corpo foi formado. Ele soprou fôlego ao espírito da vida. Assim, seu espírito veio de Deus. E o homem tornou-se alma vivente. O espírito, vivificando o corpo, fez do homem uma alma vivente, uma pessoa viva com consciência de si mesma. A alma era o lugar de encontro e o ponto de união entre o corpo e o espírito. Por meio do corpo, o homem e a alma vivente mantinham-se relacionados com o mundo exterior dos sentidos, podia influenciá-lo ou ser influenciado por ele. Por meio do espírito, ele mantinha relacionamento com o mundo espiritual e com o espírito de Deus, de onde tinha sua origem. Podia ser recipiente e o ministro de sua vida e poder, permanecendo, portanto, por meio caminho entre os dois mundos e pertencendo a ambos. A alma tinha o poder de autodeterminação, de acolher e recusar objetos que rodeavam o homem com os quais ele mantinha relacionamento. Aqui, também é importante eu explicar o seguinte. Os animais mesmo, cachorro, cão, gato, porco, macaco, eles estão cientes do mundo através dos sentidos, mas ele não tem consciência de si mesmo. Ou seja, quando você coloca, você já viu, há pegadinhas que fazem, colocam um espelho em frente de um cachorro ou de um leão, que você vê que ele brava, porque ele pensa que é outro animal, percebe que é outro animal. Ele não tem consciência de si mesmo. E não tem consciência de Deus também. Então, nós, através do corpo e através dos sentidos, dos 5 sentidos, também temos ciência deste mundo, do mundo físico.
Através da alma, que é a nossa psique, o lado da razão, estamos cientes de nós mesmos. Você se olha no espelho, você sabe que é você, que é a tua imagem que está refletida no espelho. E através do espírito, nós temos consciência de Deus. Vocês estão a entender isso? Então, o ser humano é um ser tricótomo: espírito, alma e corpo. Quem entrar no meu canal, Teólogo Cianuco Monteiro, tem um live que eu fiz, onde explico sobre a diferença, com um quadro, desenhando bonecos, escrevendo sobre espírito, alma e corpo. Só que naquela altura não tinha ainda o microfone e então a qualidade de sonora não é a mesma desta live de hoje. Mas vão lá, é muito proveitosa. Aqui o autor continua. O que é o espírito? Aquilo que nos faz consciente de Deus, que nos faz relacionar com Ele, é o espírito. O que é a alma? Aquilo que nos relaciona com nós mesmos. Isso já expliquei. Aqui o autor fala sobre a autoridade e destreza física de Adão. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. A imagem de Deus o criou. O homem e mulher os criou. E Deus abençoou e disse: Sedes fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Gênesis 1, 27, 28. Tenha domínio sobre a terra, disse Deus. Você já pensou alguma vez em quão imensa a terra é? Será que você já pensou na imensidade da terra? Suponhamos que um patrão solicite o seu servo para administrar duas casas. Ele faz a designação baseado na habilidade do seu servo para cuidar delas. Servo algum é capaz de administrar todas as casas localizadas numa rua, pois não pode fazer o que está além da sua habilidade. Um patrão severo pode exigir que o seu servo faça um pouco mais do que a sua obrigação requer, mas nunca exigirá que seu servo se comprometa em realizar algo acima da sua capacidade. Deus pediria então que Adão fizesse algo que ele fosse incapaz de fazer? Portanto, podemos concluir que, se Adão era capaz de governar a terra, suas habilidades certamente eram superiores às nossas de hoje. Ele tinha poder, habilidade e perícia. Ele havia recebido todas as habilidades do Criador. Você entendeu? Existem países, por exemplo, que não é fácil governar. O Brasil, por exemplo, é um país continental. Estados Unidos da América, Rússia, são países continentais, são países muito grandes. Não é fácil governar um país. As empresas são multinacionais. Não é tem que delegar chefes de equipas. Não é fácil. Então, você já parou para imaginar como é que Deus diz a Adão para governar a terra, para gerir os recursos da terra? Para Deus dizer isso, é claro que Deus sabia que colocou em Adão a capacidade para tal. Ou seja, Deus sabia que Adão era competente para cumprir aquilo que Deus o tivera delegado, que é a capacidade de gerir, de governar, dominar os peixes do mar, as aves dos céus e a terra. Embora não possamos avaliar o poder de Adão como 1 bilhão de vezes acima do nosso, podemos, não obstante, seguramente supor ser capaz, supor ser 1 milhão de vezes acima do nosso. De outra forma, não seria capaz de realizar a tarefa designada a ele por Deus. Quanto a nós hoje, entretanto, se nos fosse exigido simplesmente varrer uma rua 3 vezes por dia, depois não seremos capazes de endireitarmos as costas. Como poderíamos então governar a terra? Todavia, Adão não somente governou-a, como também teve domínio sobre os peixes do mar, os pássaros do ar, sobre todo o ser vivo sobre a terra. Governar
não é apenas sentar-se sem fazer nada. Governar exige chefia e trabalho. Vendo isso, devemos reconhecer o poder superior que Adão de facto possuía. Esse poder excede em muito a nossa situação atual. Bem, vocês sabem que em estudos de psicologia, a própria ciência admite que o homem não tem explorado toda a sua capacidade cognitiva. O homem não tem explorado a sua capacidade de memória, a sua capacidade racional. Embora mas você pensa que esta compreensão é algo novo? Na verdade, esse é o ensinamento da Bíblia. Antes da sua queda, Adão tinha força que nunca sentia cansado depois de trabalhar. Só depois da queda foi que Deus disse: No suor do teu rosto comerás o teu pão. Ou seja, o cansaço é fruto da queda. O poder intelectual e a memória de Adão. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe ao homem para ver como este chamaria. O nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Gênesis 2, 19. Isso é maravilhoso. Suponha que você pegue um dicionário e leia o nome de todos os animais. Você não admitirá não poder reconhecer nem memorizar todos eles. Entretanto, Adão deu nome a todos os pássaros e animais. Quão inteligente ele deve ter sido. Aqueles de nós que não são tão brilhantes, sem dúvida, abandonariam rapidamente o estudo da zoologia logo que vissem sua incapacidade de memorizar todos os detalhes. Mas Adão não foi alguém que memorizou estes nomes zoológicos. Foi ele quem deu nome a todos. Por isso, sabemos quão rico e perfeito era o poder de raciocínio de Adão. Que maravilha! A nossa memória está dividida, para quem também estuda pedagogia, psicologia, sabe que nós temos a memória a curto termo, ou curto prazo, e a memória a longo prazo, ou a longo termo. Quando ditam algum número, olha aí o número, tem número aí, mais 5519 999 17 151. Você vai anotar, você vai telefonar, depois vai sair da mente. Ou seja, você está usando a memória a curto termo. É uma memória de trabalho, é uma memória que você usa para. Você conhece alguma pessoa na festa? Oh, prazer, fulano, fulano. Você sai daí da festa, você já esqueceu. Tá entendendo? E nós temos a memória a curto termo, a memória a longo prazo, perdão. Que é aquela memória onde você grava o nome da tua professora da primeira classe, que no Brasil chamam primeira série, segunda série, terceira série, onde você morava, coisas da tua infância, então estão gravados na memória a longo prazo, a longo termo. Vocês estão a entender isso? Então, Adão tinha essa capacidade de dar nome a todos os animais. Isso significa que Adão tinha uma capacidade de memorização, de racionalização, uma capacidade intelectual incrível. O poder. Então, o Otmani mostra aqui o poder, a autoridade e destreza física de Adão. Ele tinha capacidade e destreza física. Ele mostra o poder intelectual e a memória de Adão. E também mostra o poder administrativo de Adão. Tomou, pois, o Senhor Deus do homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Considerando como Adão governava a terra, vamos nos deter um pouco nas coisas que Deus lhe entregou de fazer. Deus ordenou que ele lavrasse o jardim do Éden. Isso precisava ser feito sistematicamente. De que tamanho era o jardim? Gênesis 2, 10 a 14 menciona o nome de 4 rios, a saber, Pison, Gion, Tigre e Eufrates. Todos eles fluíam do Éden e se dividiam em 4 regiões pluviais. Você pode imaginar quão grande era o jardim? Quão forte devia ser Adão para ser encarregado de lavrar uma terra que era cercada por 4 rios? Ele nem devia apenas lavrá-la, mas também guardá-la. Guardar o jardim para que não fosse invadido pelo inimigo. Portanto,
o poder que Adão tinha naquele tempo deve ter sido tremendo. Ele deve ter sido um homem com habilidades assombrosas. Todos os seus poderes eram inerentes à sua alma vivente. Podemos considerar o poder de Adão como sobrenatural e miraculoso, mas no tocante a Adão, essas habilidades não eram miraculosas e sim humanas, não sobrenaturais, mas naturais. Adão usou todos os seus poderes naquele tempo, pelo que pode ser visto do nosso estudo de Gênesis, ele não esgotou seu poder, pois logo depois de ser criado por Deus e antes que pudesse manifestar todas as suas habilidades, ele caiu. Qual foi a isca que o inimigo usou para seduzir a Eva? O que o inimigo prometeu a ela foi isto, porque Deus sabe que no dia em que dele, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, comerdes, se abrirão vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e do mal. Ser igual a Deus foi a promessa do inimigo. Ele disse a Eva que, a despeito do poder que ela já possuía, ainda havia entre ela e Deus um grande abismo. Mas se comesse desse fruto, ela teria autoridade e sabedoria e poder de Deus. E naquele dia Eva foi tentada e caiu. O poder dado por Deus a Adão. Investigando dessa maneira, não estamos de modo algum sendo exageradamente curiosos. Só desejamos conhecer o que Deus deu a Adão. Também disse Deus: façamos uma nossa imagem e semelhança. As palavras imagem e semelhança podem parecer iguais no seu significado e por isso repetitivas, mas no hebraico a palavra imagem não indica semelhança física, antes denota semelhança moral ou espiritual. Alguém expressou assim: transformado na semelhança, isto é, ser conformado com a semelhança. O propósito de Deus a criar o homem é que este seja transformado de acordo com a sua imagem. Deus queria que Adão fosse como ele. O diabo disse: sereis como Deus. Mas a intenção original de Deus era que Adão fosse transformado para ser como ele. Disso concluímos que, antes da queda, Adão tinha em si o poder de tornar-se como Deus. Ele possuía uma habilidade oculta que lhe tornava possível tornar-se como Deus. Adão já era como Deus na aparência exterior, mas Deus lhe tinha ordenado que fosse como ele moralmente. Ou seja, moralmente, estamos a falar que Deus, Adão já era perfeito, Deus era perfeito. Adão tinha a capacidade de decidir não pecar e de ser uma pessoa, continuar a ser uma pessoa boa. Quando diz conhecimento do bem e do mal, não significa que Adão era neutro, não conhecia nem bem nem mal. Adão conhecia o bem, ele não conhecia o mal. Então, conhecendo também o mal, aí ele passou a ser conhecedor do bem e do mal. A queda do homem. Adão é uma alma. Em sua alma, seu espírito e corpo estão unidos. Aquele poder extraordinário que mencionamos está presente na alma de Adão. Em outras palavras, a alma vivente, que é o resultado da união do espírito e do corpo, possui um poder sobrenatural inimaginável. Entretanto, na queda, o poder que diferenciava Adão de nós foi perdido. Todavia, isso não significa que não haja mais tal poder. Apenas indica que, embora essa habilidade ainda esteja no homem, ela está congelada ou imobilizada. De acordo com Gênesis 6, após a queda do homem, o homem se tornou carne. A carne engloba o ser total e o subjuga. Originalmente, o homem era uma alma vivente, agora tendo caído, ele se tornou carne. Sua alma fora destinada a se submeter ao controle do espírito. Agora, ele está sujeito ao domínio da carne. Por isso, Deus disse: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Gênesis 6:3. Aqui, ao mencionar o homem, Deus o chamou de carne, pois, aos seus olhos, era isso que o homem era agora. Por conseguinte, está registrado na Bíblia
que toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Versículo 12. E também, não se ungirá com ele a carne do homem. Êxodo 30, 32. E mais, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Romanos 3, 20. Porque o vazio, perdão, porque enfatizo isso de forma demorada. Em Apocalipse 18, são mencionadas coisas que deverão ocorrer nos últimos dias. Eu mostrei bem no início como a alma do homem se tornará uma mercadoria na Babilônia, algo que pode ser vendido e comprado. Mas porque a alma do homem é tratada como uma mercadoria. Porque Satanás e seu fantoche, o anticristo, desejam usar a alma humana como um instrumento para as suas atividades no fim desta era. Quando Adão caiu no jardim do Éden, seu poder foi imobilizado. Ele não perdeu esse poder totalmente. Tal poder apenas ficou enterrado dentro dele. Adão havia se tornado carne e sua carne agora encerra hermeticamente esse maravilhoso poder dentro de si. Geração sucedeu geração, e o resultado foi que essa habilidade inicial de Adão tornou-se uma força latente em seus descendentes. Veio a ser um tipo de poder oculto que não está perdido para o homem, mas apenas confinado pela carne. Isso que o Otmani diz aqui, você encontra respaldo na ciência. Como eu já falei aqui, a própria ciência admite que o homem ainda não explorou todas as suas capacidades. E existe hoje, na parapsicologia, existe hoje, na religião da nova era, essa tendência do incentivo para a busca e manuseio do poder que está na alma do homem. Você já ouviu muitos pregadores, muitos palestrantes a dizerem que você tem um grande poder dentro de você. É claro que quem tem o Espírito Santo tem poder dentro dele, porque recebeu o Espírito, esse poder não vem dele. Mas o homem caído, o homem não convertido, quando o palestrante, o coach, o pregador diz que você tem um grande poder dentro de você, olha para dentro de você, Deus é a voz interior. Essas expressões, essas palavras são muito perigosas. Hoje, em cada pessoa que vive na Terra, encontra-se esse poder adâmico, embora esteja confinado na pessoa e não seja capaz de se expressar livremente. Entretanto, tal poder está na alma de cada homem, assim como estava na alma de Adão no princípio. Visto que a alma de hoje está sob o cerco da carne, esse poder está igualmente confinado por ela. A obra do diabo hoje em dia é despertar a alma do homem e liberar. Essa parte aqui é importante, vou sublinhar essa parte. A obra do diabo hoje em dia é despertar a alma do homem e liberar esse poder latente que está em seu interior com uma falsificação do poder espiritual. Se vocês analisarem bem quando se fala de cura, eu tenho um vídeo que falo disso. Quando se fala de cura, hoje existe no hinduísmo a cura, no budismo a cura, no quimbandeiro a cura, no islamismo a cura, no cristianismo a cura. Quer dizer, existem poderes de cura dentro do homem. Mas existe o poder do Espírito Santo que nós chamamos de dom da cura. É outra coisa. Já vimos como Adão possuía habilidade especial e sobrenatural. Todavia, ele tinha a verdade. Todavia, o que ele tinha, na verdade, não era de todo especial ou sobrenatural. Ou sobrenatural. Vamos lá ver aqui. Ainda assim, ainda que assim nos pareça hoje. Ou seja, como nós nascemos caídos, com a mesma natureza adâmica, pecaminosa, tivemos que aprender beabá, aprender a andar, aprender a falar. Quer dizer, a queda nos trouxe muita dificuldade. E quando ele fala desse poder de Adão antes da queda, para nós é algo sobrenatural, algo
Não, mas é algo que normal que Deus tinha dado para Adão. Vamos ver aqui os vossos comentários. O Matias escreveu: Yes, eu tenho este livro em PDF, Homem Espiritual. Nesse livro ensina como decifrar o que vem da alma com relação ao do espírito. Boa, estou amando a aula. Obrigado, Matias. Vamos ler aqui também o comentário do Ika Moana. O filme Lucy tem essa mensagem central, a capacidade do homem explorar as suas habilidades e anuncia o anticristo. Não conheço esse filme. Boa recomendação que você faz aqui. Peço-te que entre no YouTube, pode ser depois da live, copias o link desse filme, me manda no chat. Eu não gosto, não sou muito amigo de filmes, mas quando são filmes assim recomendados, eu faço os possíveis de assistir. Sou mais amigo de leitura. Uma consideração e ponto de vista de vocês, quem também já leu o livro, quer contar sua experiência, quer ligar, pode entrar, grava esse número que está aí, liga no WhatsApp, vai chamar aqui e você vai poder falar ao vivo, falar ao telefone e nós vamos ouvir a tua experiência. Podes falar também sobre o que você está achando da aula, ou da leitura e da explicação. Pode falar se você já leu algum livro, se você já teve alguma experiência sobrenatural. Liga-nos, liga para esse número e eu vou ter muito prazer em atendê-lo. Uma consideração do ponto de vista religioso. Todavia, isso não acontece apenas no cristianismo. Os babilônios, os árabes, os budistas, os taoístas e os hindus tentam, por seus respectivos modos, liberar o poder que Adão legou à nossa alma. Em qualquer religião, seja quais forem os meios ou modos de instrução, há um princípio comum por trás de todas as aparentes diferenças. Esse princípio comum visa subjugar a carne exterior com a finalidade de liberar o poder da alma de todo tipo de escravidão para mais livre expressão. Algumas instruções dadas a essas religiões têm por objetivo destruir a obstrução do corpo, outras a união do corpo e da alma, enquanto algumas são destinadas a promover o fortalecimento da alma por meio de treinamento, capacitando assim a vencer o corpo. Sejam quais forem os meios, o princípio por trás de todos eles é o mesmo. É importante que saibamos isso, caso contrário, seremos enganados. O Watchman foi chinês, é claro que ele tem conhecimento sobre muitas religiões orientais, né? Teve conhecimento sobre muitas religiões orientais, isso é muito importante. Eu não sei como as pessoas são informadas a respeito dessa maravilhosa energia adormecida na alma do homem, cuja liberação, atualmente limitada pela carne, resultará na demonstração do poder miraculoso, alcançando até mesmo a posição de um mágico ou Buda. Provavelmente, elas são informadas pelo diabo, o espírito maligno. As explicações que elas dão podem variar, mas o princípio básico é o mesmo: o uso de meios especiais para liberar o poder da alma. Eles podem não usar, como nós temos feito, o termo poder da alma, porém, o facto é inconfundível. Por exemplo, no budismo e no taoísmo, igualmente algumas seitas do cristianismo, poder especial sobrenatural está disponível a todas as pessoas para efetuar milagres de cura de doenças na predição do futuro. Que eu falei aqui. Tome como exemplo as práticas ascéticas, os exercícios respiratórios do taoísmo, até mesmo a forma mais simples de meditação abstrata. Tudo isso é executado de acordo com o princípio de subjugação do corpo sobre a alma, visando a liberação do poder dela. Ou seja, falei a Deus aqui, falei de uma seita do judaísmo, os essênios, que eles viviam uma vida ascética, de muito jejum, uma vida rigorosa de jejum e, oração, e reza. No budismo também aprendem, aqui no Brasil ensinam muito, você entra no YouTube, encontra muitos vídeos ensinando. Né? Além do budismo, você encontra muitos livros do espiritismo, mesmo nesse movimento profético, na bruxaria e muitas outras seitas, onde ensinam você a tirar o teu corpo espiritual, que é chamado de corpo astral.
Ensina você a fazer projeção astral, a fazer viagens astrais. Esse é o uso de um poder que está latente na alma do homem. Vocês entenderam isso? Bem, meus amigos, para não vos cansar a leitura, por hoje eu vou ficar por aqui. Por hoje eu vou ficar por aqui. Amanhã eu vou voltar, dando continuidade a esse maravilhoso livro, a leitura desse livro e as respectivas explicações. Espero ter edificado a sua espiritualidade, a sua vida. Qualquer dúvida, vocês têm meu terminal, é público. Você quer ser um apoiador dessa página, um apoiador desse canal? Alguns seguidores, não muitos, mas alguns, uns bem restritos, já têm dado seu apoio. Graças a esse apoio, temos aqui hoje uma cadeira, temos aqui hoje o microfone, ainda precisamos de luzes, precisamos de uma boa câmara e de muitos outros elementos para abençoar os irmãos com lives super abençoadas. Então, é isso que nós vamos falar agora. Vamos falar o poder latente da alma. Depois de falar do poder latente da alma, eu vou falar sobre o livro, como é o nome desse livro? A Sedução do Cristianismo. E depois de falar sobre o livro A Sedução do Cristianismo, eu vou falar sobre a nova era. Vão ser períodos de lives muito abençoados. Fique por dentro e Deus os abençoe rique e poderosamente.